Salve! Tudo bem? Chegou o momento da gente entrar no primeiro reinado, o governo de Dom Pedro, a nossa primeira experiência como um país liberto. Escolhemos a monarquia, a elite brasileira escolheu uma monarquia como um primeiro regime para a nossa história independente, porque ela representava a unidade territorial, ela impedia que o nosso território se fragmentasse como aconteceu na América Espanhola, onde viraram várias republiquetas, né? E ela também significava a manutenção do status quo, a manutenção da escravidão, a manutenção do modelo econômico dos grandes latifúndios, desse modelo agroexportador. E a elite pensou e resolveu escolher uma figura para representar esse primeiro rei brasileiro, né? Visto que os reis anteriores que tivemos eram portugueses, né? E escolhemos Dom Pedro I para ser esse rei, né? Devido ao seu apelo popular, a sua popularidade, por ele tocar violão, enfim, por ele saber muito sobre música, né? Por ele ser um bom montador de cavalo e por ele ter esse diálogo desde pequeno com os escravos. Lembrando que Dom Pedro I era considerado um brasileiro, mas nasceu também em Portugal, né? Veio para cá muito novo com a família real, com apenas 7 anos. Pois bem, o reinado de Dom Pedro, ele vai durar muito pouco tempo, né? Ele era para durar toda a sua vida, visto que o poder monárquico é vitalício, mas ele vai durar 9 anos, né? Ele vai enfrentar problemas e vai acabar basicamente por 2 motivos, né? A crise política instalada durante esse governo dele. Dom Pedro vai entrar em conflito com a elite política brasileira no momento em que ele rompe com a Constituição apresentada para ele, né? A Constituição da Mandioca, né? E aí ele vai adentrar ao recinto, vai prender a Assembleia Constituinte, vai rasgar essa Constituição e vai impor uma sobre essa, que é a Constituição outorgada, que ele vai inaugurar em 1824, no qual ele vai criar o 4º poder, o poder moderador, e ele vai ser muito mal visto, né? Um homem que era muito popular começou a ser mal visto a partir dessa noite da agonia, o momento que ele rompe com a elite política. E um outro fator que vai colocar em desgraça o seu governo são as questões econômicas, a crise econômica. Dom Pedro vai ter que enfrentar diversas guerras no seu governo, ele vai ter que combater a Confederação do Equador em Pernambuco, né? Os pernambucanos ficaram odiosos com o fato de Dom Pedro ter rasgado a Constituição de 23 e ter feito uma em cima, que é outorgada, né? A de 24 com poder moderador. Pernambuco também estava com a economia em frangalhos, porque os produtos tropicais estavam em baixa naquele momento, né? Dom Pedro tinha escolhido, contrariando a população de Pernambuco, um outro presidente da província, e não o que Pernambuco, ou pelo menos a sua elite, queria. Então todos esses motivos são razões para a eclodice e a Confederação do Equador, e ela vai tornar o governo de Dom Pedro mais impopular ainda, né? Porque Dom Pedro vai ter gastos com a guerra, vai enviar tropas para a guerra, a Bahia vai contribuir com homens, né? E os líderes vão ser presos, né? Inclusive Frei Caneca vai ser assassinado. As pessoas queriam se recusar, não teve um carrasco para Frei Caneca. Então, vários atiradores mataram Frei Caneca e vendaram ele, né? Achando que ele tinha poderes. Então, isso vai enfraquecer muito Dom Pedro. Além da Confederação do Equador, ele vai enfrentar a Guerra da Cisplatina. Para quem não sabe, o Uruguai foi um território nosso, né, conquistado pelo seu pai, Dom João VI. Aquela região do Uruguai, a Cisplatina, a Banda Oriental, sempre foi disputada entre Portugal e Espanha. E Dom João, quando vem aportar aqui, fugindo de Napoleão, ele vai conseguir a Cisplatina para o Brasil. Em 1825, a Cisplatina se separa, Dom Pedro vai encarar a guerra para não perder um território, né, para o Brasil não ficar desfalcado, mas a Cisplatina vai receber o apoio da Argentina, né, o apoio dos países do Rio da Prata, pois era perigoso para os interesses econômicos e políticos da Argentina o Brasil dominar aquela bacia da Prata. Então você veja que Dom Pedro enfrentou guerras, Guerra do Equador, Confederação do Equador, enfrentou a Guerra da Cisplatina, tudo isso foi muitos gastos, com mercenários, né? Dom Pedro também vai enfrentar, já no seu primeiro ano de governo, a Guerra do 2 de Julho na Bahia, né? A famosa, importante Guerra do 2 de Julho, onde ele vai ter que contratar um general francês para organizar as tropas, porque o Brasil estava nascendo, né? Ele vai também contratar o lobo do mar, né? O El Diablo, né? O Diabo Louro, que era Cochrane, que era um homem
um marinheiro que vendia seus serviços de guerra, né, um grande mercenário para a guerra do 2 de julho. Então Dom Pedro já vai iniciar o seu governo com dívidas, né? Ele vai ter que ter o seu reconhecimento como um país independente por parte de Portugal, visto que a gente era uma colônia portuguesa. Portugal só vai reconhecer essa independência quando a gente pagar 2 milhões de libras esterlinas, né? Então, a gente vai afundar nossos cofres públicos. O governo de Dom Pedro vai ser mergulhado numa crise econômica devido aos gastos com as guerras, devido ao fato dos produtos brasileiros de exportação estarem em baixa no mercado, né? Dom Pedro vai empenhar, inclusive, alguns cavalos seus, né? Ele tinha um dos maiores aras daqui da América e vai vender alguns cavalos em nome dessa dívida brasileira, né? Um fator simbólico para motivar a população. Então Dom Pedro enfrentando crises econômicas, enfrentando crise política, devido à Noite da Agonia, no momento em que ele invade a instituição política, prende as pessoas mais poderosas do Brasil, inclusive os irmãos Andrada, né? José Bonifácio era um verdadeiro dragão do poder brasileiro, né? Ele vai prender Bonifácio, o cara mais importante desse Brasil, ele vai exilar Bonifácio. Então ele brigou com leões, né? Ele assinou ali, já no seu primeiro ano de governo, a pá de cal do seu regime, né? Esse temperamento intempestivo de Dom Pedro, ao mesmo tempo que ele era popular, tornava esse temperamento colérico dele um barril de pólvora impopular também, né? Então Dom Pedro, devido a essa crise política, devido a essa crise econômica e devido às questões pessoais, ele vai enfraquecer seu governo, né? Dom Pedro vai se casar com Leopoldina, ele vai conseguir o casamento com a filha da família Habsburgo, que vem da Áustria, né? O Brasil precisava de um casamento desse porte para que a sua monarquia fosse fundamentada na Europa, tivesse um respeito na Europa, o Brasil passasse uma imagem de civilização, né? Se desassociasse daquela visão que a Europa tinha da gente ser associada à selva, ao passado, à escravidão. E aí ele consegue esse casamento com Leopoldina, ela vem da Áustria para cá, ela é uma menina muito letrada, né? Com várias formações, né? Bastante formada em Viena, né? Na família talvez mais tradicional do mundo, uma das mais tradicionais do mundo, que era os Habsburgo. E inclusive a irmã dela vai se casar com Napoleão Bonaparte, né? Napoleão, depois de se separar de Josefina, vai casar com Leopoldina. Leopoldina vem para o Brasil, vem para os trópicos, vai ser muito querida pela população. Mas depois de 2 anos de relacionamento, ele vai se apaixonar perdidamente, né? Por Domitila de Castro Canto e Melo, que no futuro ele vai condecorá-la como a Marquesa de Santos, ela virará a Marquesa de Santos, e ele vai virar a cabeça por Domitila. Domitila era casada, mas estava em separação de corpos, né? Casou muito cedo, como era de praxe naquela época, já tinha filhos e morava com os pais. E na viagem de Dom Pedro a Santos, no momento, naquela jornada do Grito do Ipiranga, primeiro ele passou em Santos, cidade litorânea, depois subiu a Serra do Mar e teve o histórico dia 7 de setembro, quando ele recebeu a mensagem, né, e gritou lá independência ou morte. Então, Dom Pedro vai conhecer Domitila naquele momento, já que ele era amigo do irmão dela, né, e do pai dela, e aí ele vai virar a cabeça, e aí vai trazê-la para o Rio de Janeiro, ela vai morar muito próximo do quarto dele, ela vai trabalhar como dama de honra para sua esposa. Leopoldina vai se sentir humilhada, ultrajada, vai ficar muito infeliz, né? Veio da Áustria para o Brasil e vai mergulhar na infelicidade, vai relatar tudo isso em cartas, né, para sua irmã, na qual ela confidenciava tudo, e ela vai morrer prematuramente, muito nova, vai deixar Dom Pedro II, né, o futuro rei do Brasil, órfão muito cedo, né? Acusa-se inclusive de Dom Pedro de ter sido envolvido na morte dela, por ter empurrado ela da escada mediante uma briga e ela fraturou pernas, mas foi comprovado que isso nunca aconteceu, foi mais um boato contra Dom Pedro. A elite, depois daquele momento de romper com Dom Pedro, criou vários boatos contra ele, né? E o corpo dela, de Leopoldina, foi exumado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e comprovou que não tinha nenhuma fratura, não passava de boatos contra Dom Pedro. Então Dom Pedro saía publicamente com amante, com Domitila, né? Isso prejudicou muito sua imagem. Veja que o Brasil era um país extremamente conservador, né? Imagine, início do século XIX, o quão conservador nós éramos. Então aquilo era um escândalo, né? Mas ele não se abatia. Dom Pedro era um homem extremamente passional e ele saía nas ruas com ela, viajava com ela, né, para viagens políticas, chegou a vir na Bahia
numa embarcação com ela e com a esposa ao mesmo tempo, né? Obrigou uma vez Leopoldina a participar de um ritual do beijamão, né? Onde político e elite brasileira beijava a mão como forma de referência a Dom Pedro, e Leopoldina não queria comparecer, visto que a amante estava lá, né? Enfim, isso prejudica muito a imagem de Dom Pedro, é mais um fator negativo ao seu governo. E para completar, Portugal vai sofrer uma crise sucessória. O pai dele, Dom João VI, vai falecer e aí vai ter uma briga sucessória. Ele vai colocar a filha dele, Dona Maria da Glória, que tinha apenas 5 anos, para governar, claro, sob os auspícios de um tutor, né? Um tutor vai mandar no governo, no lugar dela, que ela só tinha 5 anos, e o irmão dele, Dom Miguel, que era o filho preferido da mãe dele, de Carlota, vai usurpar o trono da sobrinha de Carlota, de Maria da Glória, e vai virar uma guerra civil, absolutistas do lado de Dom Miguel e liberais do lado de Dona Maria da Glória, e Dom Pedro vai se ver envolto a esse processo sucessório, a guerra que envolvia a filha dele, a guerra que envolvia a dinastia dele. E no Brasil ele vai ser acusado de se preocupar muito com essa sucessão portuguesa, esquecer dos nossos problemas, e aí vão inventar mais boatos sobre o medo de recolonização, né? E é isso mais um motivo para enfraquecer Dom Pedro. Para jogar pá de cal no seu governo, o estopim de tudo é a morte de um jornalista Libero Badaró, um jornalista italiano, radicado em São Paulo, fazia duras críticas no jornal a Dom Pedro, era crítico ferraz, mordaz de Dom Pedro, e aí de repente esse jornalista vai amanhecer morto, né? E aí Dom Pedro vai ser acusado de participar disso, coisa que também nunca foi comprovado, né? E aí era o estopim que a elite queria para derrubar Dom Pedro, né? Visto que ele tinha rasgado a Constituição lá atrás, na Noite da Agonia. E Dom Pedro vai fazer uma visita política a Minas Gerais, onde os estudantes vão receber eles de luto, né? Como se fosse um protesto, se vestir de preto em relação à morte de Libero Badaró. E aí Dom Pedro vai voltar arrasado de Minas Gerais para o Rio, e o Partido Português, que é o partido que ele vai se apegar no final do seu governo, visto que o Partido Brasileiro tinha rompido quase que completamente com ele, o Partido Português vai fazer uma festa para recebê-lo, né, para ele ficar melhor devido a essa recepção em Minas Gerais, e aí vão acender fogueiras, né, e vão enfeitar as suas casas, e os brasileiros vão se sentir indignados, o Partido Brasileiro, e aí vão pegar pedaços da fogueira, jogar nos portugueses, os portugueses vão retornar com garrafas, e aí a cidade do Rio de Janeiro vai ter esse confronto, né? E aí Dom Pedro vai assistir aquilo e vai perceber que ficou insustentável o governo dele, né? Aí esse episódio foi a Noite das Garrafadas, aí Dom Pedro vê que não tem condição, e apenas com 9 anos de governo ele abdica em nome do seu filho, Dom Pedro II, e ruma para Portugal. E vai ficar pouco tempo, né? Ele abdica já em 1831, com 9 anos, e aí Dom Pedro vai morrer depois de 3 anos, né, de tuberculose, no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz, no quarto chamado Don Quixote, né? E assim acaba o primeiro reinado, né? Um período muito rico da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, curtam e compartilhem, viu? Foi um prazer falar com vocês. Um abraço.